Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Ponto 3. No programa de hoje vamos falar sobre a economia verde no Brasil. Esse modelo tem como foco o bem-estar do ser humano, o cuidado com a casa comum e a igualdade social. As três principais características ou três pilares da economia verde são a baixa emissão de carbono, a eficiência no uso de recursos e a busca pela inclusão social. No Brasil, essa discussão tem ganhado espaço especialmente devido à sua vasta biodiversidade e aos desafios ambientais enfrentados como o desmatamento na Amazônia, a poluição dos rios e a necessidade de transição para fontes de energia mais limpas. Me alegra mucho ver que los jóvenes tienen valor de emprender proyectos de mejora ambiental y mejora social, puesto que ambas van juntos. Los adultos podemos aprender mucho de los jóvenes, pues en todo lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, los jóvenes están a la vanguardia. Aprovechemos su ejemplo. Reflexionemos, especialmente en estos momentos de crisis sanitaria, de crisis social, de crisis ambiental. Reflexionemos sobre nuestro estilo de vida, sobre cómo la forma de alimentarnos, de consumir, de desplazarnos, o el uso que hacemos del agua, de la energía y de los plásticos y de tantos bienes materiales son a menudo perjudiciales para la Tierra. Elijamos cambiar. Avancemos con los jóvenes hacia estilos de vida más sencillos y respetuosos del medio ambiente. Y recemos para que todos tomemos las decisiones valientes, las decisiones necesarias para una vida más sobria y ecosostenible, inspirándonos por los jóvenes, ya que están comprometidos con este cambio. Y no son tontos, porque están comprometidos con el futuro de ellos. Por eso quieren cambiar lo que ellos van a heredar, en un tiempo en que ya nosotros no estaremos. E o convidado para essa nossa conversa é o César Bergo, que é economista, sociólogo e teólogo, professor de mercado financeiro da UNB e conselheiro do Conselho de Economia do Distrito Federal, professor que está aqui conectado com a gente. Boa noite para o senhor, professor. Oi, Ilker, tudo bem? É um prazer estar com vocês aí. Estou à disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema tão importante da economia verde. Um tema importantíssimo mesmo. Primeiro, eu queria que o senhor nos ajudasse a entender um pouco mais o conceito mesmo de economia verde. Do que se trata isso? Olha, na realidade é um conceito relativamente velho, mas atualizado, porque desde que gente é gente, né, existe a economia e houve sempre um cuidado com a natureza no início, mas depois você teve várias fases da economia, a Revolução Industrial, onde se privilegiava a escala, a produção e muitas vezes se esquecia do lado humano da economia. Portanto, a economia verde significa que você tem meios de produção autossustentáveis e que também privilegia a vida humana, a qualidade de vida. Então, a economia verde é todo um conceito que você trabalha exatamente esse aspecto da qualidade de vida, da produtividade, uma produtividade que é renovável e autossustentável, Wilker. Interessante isso que o senhor está trazendo, porque muitas vezes quando a gente fala sobre ecologia, sobre economia verde, sobre as questões ambientais de maneira geral, as pessoas entendem que a preservação do meio ambiente é inimiga da evolução, é inimiga do crescimento. E não é necessariamente assim, né, professor? Dá para conciliar as duas coisas? A gente já tem exemplos no mundo disso? Não tenha dúvida, Wilker, porque ocorre o seguinte, né? Muitas vezes, quando você privilegia a produção, né, você vai utilizar produtos que são nocivos à saúde, inclusive, você prejudica o meio ambiente. Então, no primeiro momento, você faz a produção, você atende a demanda, mas no segundo momento, você vai ter problemas de saúde, você vai ter problemas outros que você vai acabar encarecendo
e até, de alguma forma, colocando em risco a sobrevivência do homem na sociedade. Então, não tenha dúvida de que a importância de você pensar um pouco essa questão, e quando se fala em economia verde, está se falando em um espectro muito amplo de atividades que inclui, inclusive, não só o lado verde, de proteção da mata, meio ambiente, mas também da dignidade humana, da subsidiariedade, do bem comum, né? Então, é como você colocou no início da sua conversa, o cuidado da casa, né? Economia é isso, é cuidar da casa. Esse é o significado da palavra economia. Perfeito. Isso passa pela educação? A gente ainda precisa desenvolver isso na nossa cultura? Não tenha dúvida de que a questão da escala em economia é muito importante. Então, a Revolução Industrial nos trouxe uma produção em massa, né? E muitas vezes você tem o combustível fóssil também, que é esgotável, né? É finito, vai acabar um dia, né? Então, isso tudo acaba hoje implicando na redução de empregos também, mais poluição, você prejudica os mananciais de água, hídricos, né? E também, até a agricultura também é prejudicada. Então, não tenha dúvida de que quando a gente fala em economia verde, e até a própria Organização das Nações Unidas, ela tem colocado o que chama de Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ODS, que inclui exatamente procedimentos que levam em consideração a economia verde, viu, Wilker? Professor, agora de forma prática, como que eu, o Wilker, ou a pessoa que está nos acompanhando de casa, ela pode entender que pode contribuir? Como que essa pessoa pode, de forma prática, no seu dia a dia, contribuir para proporcionar uma economia verde? Ótimo colocação. Eu vou dar um exemplo bem prático, que é a questão do dia a dia no supermercado, os chamados produtos orgânicos. Para você fazer um produto orgânico, hoje, talvez seja mais caro do que produzir e utilizar fertilizantes químicos, por exemplo. Mas uma vez que você vai ao supermercado e adquire esse produto orgânico, ele vai tendo escala e vai se tornando mais barato e, não tenha dúvida, vai produzir um bem melhor para a sua saúde. Então, o cidadão comum ele pode contribuir de maneira simples, né? Privilegiando os produtos que são feitos de uma maneira que não prejudicam a saúde e também privilegiando produtos que não contêm questões químicas, né, e que possam prejudicar. Então, não tenha dúvida que a forma mais prática do cidadão e do consumidor ele aderir à economia verde é privilegiando os produtos que são feitos dessa forma. Lembrando também que existe a questão de utilização de mão de obra escrava. Isso aí deve se evitar. Então, tudo isso é importante quando o consumidor vai no supermercado, vai no comércio e privilegia esse tipo de produto. Produto que não polui, produto que é produzido com produtos naturais. Tudo isso acaba fortalecendo o que a gente chama de economia verde. Perfeito. E como que a economia verde pode contribuir para reduzir a desigualdade social que ainda é tão acentuada no nosso Brasil? Tem alguma relação e tem como usar essa nova economia, se é que podemos dizer assim, para tentar mudar o cenário social do nosso país de alguma maneira? Olha, não tenha dúvida que não se trata de uma nova economia, né? Mas uma economia responsável. E não tenha dúvida de que você privilegiando o tratamento de água, né, o saneamento básico, né, você vai estar prevenindo doenças, né? E isso acaba, de alguma forma, fazendo com que as pessoas também tenham mais saúde, mais produtividade. Isso tem impacto direto no mercado de trabalho. E tem um aspecto importante aí. Uma vez que são bens renováveis, ou seja, que não se esgotam, você mantém os empregos também. E com isso você diminui a desigualdade. É uma possibilidade. Porque o mundo se acostumou muito com a questão industrial, com a mecanização das fábricas, né? Substituição da mão de obra. Isso tem gerado desemprego no mundo. Quando você vai para essa economia verde, sustentável, renovável, você oferece essa oportunidade das pessoas se integrarem, né, e produzirem, não tenha dúvida, porque a economia verde, uma das características dela é ser inclusiva. Ela busca incluir todo o ser humano nesse todo macrocosmo aí econômico que a gente vive de maneira global. E o governo pode agir de forma mais intensa para tentar acelerar a implantação dessa economia verde? Olha, hoje os governos têm chegado à conclusão de que é importante também, inclusive para a geração de impostos e fazer receita, né? Porque não adianta nada eu ter receita e amanhã não ter.
porque a economia que se utiliza hoje, muitas vezes, ela esgota o manancial natural, né? Então, um exemplo, você vai fazer uma siderúrgica. Se você usa carvão vegetal, você vai estar poluindo mais, né? Então, todos os planos e projetos se voltam para uma economia autossustentável. Então, o governo pode apoiar, sim, e eu tenho visto, pelo menos nos últimos anos, uma preocupação muito grande, não só no Brasil, como no mundo todo, né? A própria ONU colocou desafios 2030, para que até 2030 nós cumpramos uma agenda toda de economia sustentável. Então, não tenha dúvida que o governo se preocupa, sim, porque é a própria sobrevivência da nação que está em jogo. Se não é um tipo de economia novo, por que ainda não está implantado? Olha, a verdade é que custa dinheiro, né? Não é uma coisa assim. É o que eu digo, o órgão mais sensível do ser humano é o bolso, viu, Wilker? Então, quando fala em dinheiro, investimento, sempre tem aquelas contradições. Mas ocorre com o tempo, as pessoas vão aprendendo, como você bem colocou, uma questão de educação, né? Às vezes as pessoas consomem produtos superprocessados, né? Que fazem mal à saúde, né? E não estão nem preocupadas, mas depois, quando vão cair no sistema de saúde, elas vão começar a ficar realmente com a antena ligada. Então, é uma questão cultural e de educação, sim. A opção pela educação da economia verde, ela é necessária, e uma vez adotada essa política de você verificar o que é melhor para a sociedade, pode custar um pouco mais caro no primeiro momento, mas depois vai, de fato, melhorar a situação econômica, e aí todos ganham com isso aí. É um projeto de ganha-ganha, viu? E as pessoas têm que acreditar, e pode acreditar porque faz parte da própria natureza. E é no médio prazo, no longo prazo, porque o senhor disse que não é de imediato. Não é de imediato porque o que acontece? O sistema econômico foi montado dentro de uma base de revolução industrial. Então, até você, de alguma forma, vencer os lobbies, vencer as questões, as potências econômicas, né, que têm interesses, então isso demora. Então, eu acredito que é uma situação que a gente vai ver mais clara no médio prazo. Eu colocaria esse horizonte de 2030 aí, como foi colocado pela própria ONU, né? Para que a gente possa ter uma evolução positiva dessa economia. E hoje o mercado financeiro todo já adota como prática o que chama de ESG, que leva em consideração não só a questão da economia verde, mas o crescimento autossustentável. Então, eu coloco isso no médio prazo, mas que isso vai acontecer, inevitavelmente vai acontecer, porque faz parte da própria sobrevivência do ser humano. E a gente precisa se adaptar, né? O quanto antes isso acontecer, melhor para todos nós. Gostei do que o senhor falou aí, que o órgão mais sensível do ser humano é o bolso. E realmente, viu, se a gente parar para pensar, mexeu no bolso, a conversa muda completamente, né? Se aprofunda ainda mais nas discussões e é mais difícil sair do lugar. Agora, professor, existem setores-chave para essa transição de economia para uma economia verde? Olha, o setor-chave é o setor de energia, isso aí é fundamental. O setor agrícola também é o que a gente chama de agronegócio, né? Tanto pecuária como agricultura. Então, são setores importantíssimos, né? Que trata da ocupação do solo, utilização responsável do solo. A indústria também é química, né? A questão da indústria farmacêutica também, né? Então, tudo isso faz parte de uma prioridade desses setores, porque, historicamente, a gente tem visto a má utilização dos recursos, isso tem onerado drasticamente a sociedade. Então, não tenha dúvida de que, do ponto de vista prático, esses setores capitaneados não só pela energia, né, como também de recursos hídricos também, né, e a questão da agricultura e pecuária são fundamentais nesse processo de mudança. Proporcionar esse entendimento geral, acho que é o mais complicado, né? Trazer para as pessoas também a importância de se atentar a essa questão. A gente fala muito sobre isso, economia verde, o cuidado com o meio ambiente, a necessidade de fazer essa transição energética também é fundamental.
E aí, a gente ao mesmo tempo percebe governos, até no nosso país inclusive, por uma questão política, uma questão de popularidade de quem está no poder, a gente ainda vê subsídios para combustível, tudo mais. Isso não é meio contraditório? Recentemente o governo até criou o imposto para os carros elétricos novamente, né? Ele estava indo num certo caminho, né? Mas é contraditório, sim. Mas aí que entra aquela questão que eu coloquei, que é a questão da força econômica de alguns grupos, né? Que acabam se articulando e conseguindo adiar algumas decisões que são para ontem. Não é nenhuma questão de decisão que eu possa adiar. Tem decisão que eu tenho que tomar hoje, né? Para que o planeta possa, de alguma forma, se sobreviver, vamos dizer assim. Mas eu não tenho a dúvida, o que você coloca é muito importante, porque as políticas públicas elas têm que estar voltadas dentro de uma coerência, né? Essa economia verde exige isso. Então, se você começar a investir em combustível fóssil, começar a investir em procedimentos que não são procedimentos que vão causar benefício às pessoas, aí você vai estar pelo caminho errado. Então, eu vejo hoje uma linha bem clara de divisão entre aqueles que defendem realmente esse futuro, que é representado pela economia verde, e ainda tem aqueles grupos que defendem o que é passado. Para você ter uma ideia, né? Você vai na Europa, que eu tive na França, tive na Alemanha, você já vê que as fábricas de automóveis, elas já respeitam muito esses aspectos da economia verde. E muitas vezes trazem para o Brasil fábricas já ultrapassadas, para exatamente esse tipo de situação tem que ser visto. Nós não podemos ser o lixo do mundo, né? Então, o que a gente tem que olhar é exatamente aquilo que a gente realmente tem interesse, e os países todos vão estar, de alguma forma, usando todas as forças para fazer prevalecer os seus interesses. E o Brasil tem que se defender mesmo. Agora, o lado positivo disso tudo é que o nosso país, talvez no mundo, é o que oferece as melhores condições para o desenvolvimento da economia verde, tanto do ponto de vista ambiental, como também do ponto de vista humano. Então, nesse aspecto, o nosso país realmente ele tem um grande diferencial para o ganho nessa economia verde. Então, o senhor acredita que a gente pode ser protagonista nisso? Não tenha dúvida. O que eu estou vendo no mundo, inclusive o mundo aguarda isso no Brasil. Isso aí a gente vê na França, na Alemanha, a gente conversa bastante com os empresários que querem investir no Brasil, eles querem investir em energias renováveis. E o Brasil oferece hidrelétrica, eólica, solar, ou seja, fotovoltaica, né? Então, nesse aspecto de energia, nós estamos muito à frente. E outro aspecto, questão de hídrico, né? O Brasil é o país que oferece as melhores condições com relação à água. E também território. O nosso território ele recebe energia solar o ano todo. Então, não tenha dúvida, o Brasil ele não está candidato a protagonista, ele vai ser protagonista desse processo da economia verde. E a gente tem tecnologia, certo, para fazer isso aqui dentro? Temos tecnologia, mas e mais importante, né? Nós temos para efeito de tecnologia, nós temos empresas altamente capacitadas para oferecer esse tipo de trabalho. Isso tem sido demonstrado. Agora, o problema maior é que você demanda investimento. Os investimentos no país não estão, eu diria, crescentes, né? Nós estamos sentindo essa falta de investimento. Então, é preciso também atrair investimentos de fora, né? O capital estrangeiro, para efeito de utilização nesse mecanismo que é tão importante da economia verde, não só no aspecto de energia, como também de infraestrutura também é importante nisso aí. A gente vê a academia muito forte aqui no Brasil encabeçando pesquisas e estudos com relação a em direção, né, a essa transição energética. Inclusive, recentemente, a gente foi conhecer uma turma que se formou aqui em Goiânia de inteligência artificial. Tem um carro lá que ele é todo programado por inteligência artificial, não usa combustível fóssil e tudo mais. Mas a gente percebe que ainda é muito caro para fazer isso. Isso não é fácil de fazer, não é barato de fazer. Tem projeto, tem como a gente chamar a atenção de investidores para tentar trazer isso mais para a realidade das pessoas? Olha, o mundo todo está carente de bons investimentos e bons projetos. O país tem como entregar bons projetos e dar retorno. Obviamente, o capital ele vem atrás de retorno. Mas o que você coloca é importante, porque
porque você tem já pessoas com esse tipo de pensamento voltado a esse tipo de negócios. Então, isso acaba desenvolvendo, chamando mais investimento, mais capital, e, obviamente, tem que ser projetos bem desenhados, né, que ofereçam retorno para os investimentos, mas também não só investimento capital. Existe o retorno social, o retorno político, né, a melhoria das condições de vida das pessoas, né, a inclusão social também. Tudo isso acaba, de alguma forma, refletindo nessas ações, não só da academia, mas existem muitas empresas também voltadas a esse tipo de investimento, né? Nós temos aqui no Brasil o desenvolvimento também do biodiesel, né? Você tem o desenvolvimento também do próprio álcool, né? Como combustível. Isso tudo aí, Goiás é forte nisso aí, nós estamos falando com um estado que é muito forte nessa área. E também temos a questão do hidrogênio, né? Que como combustível também está avançado os estudos, já existe tecnologia no mundo que produz esse tipo de combustível, ou seja, são combustíveis não poluentes que vão gerar emprego e vão gerar renda. Então é importante isso sim, que a academia, que os novos profissionais do mercado, né, eles tenham essa visão para efeito de, inclusive, se colocar no mercado de trabalho, porque hoje em dia a gente tem visto que o mercado de trabalho tem sofrido grandes dificuldades, porque a automação, como você falou, a inteligência artificial, ela vai fazendo com que as pessoas, muitas delas, percam o emprego. Mas, por outro lado, surgem empregos em outras oportunidades, como a própria economia verde. Então, esse otimismo, essa esperança é que deve permear a busca da profissionalização dos estudantes, né, para que eles possam realmente se colocar no mercado de trabalho e prestar o serviço aqui no Brasil, e não ir para fora do país, né, como a gente tem visto muitas vezes, a gente passa a ser exportador de cérebro. Mas não tenha dúvida que a importância do Brasil hoje no mercado internacional, sobretudo nesses aspectos que eu mencionei, não tem outro país que ofereça tanta oportunidade como o nosso. A gente exporta o profissional capacitado, ele produz lá e a gente compra mais caro para usar o serviço aqui, né, professor? Essa lógica aí não é muito inteligente, não. E a gente tem algum lugar que a gente pode se espelhar? Já tem países que fizeram isso que o senhor está mencionando aqui, que deu certo, que a gente pode, por exemplo, buscar o exemplo desses países? Olha, o Brasil ele tem realmente observado esses acontecimentos, mas em alguns casos nós somos até pioneiros, né? E estamos na frente também em tecnologia. Por exemplo, a própria Petrobras, ela tem um departamento de pesquisa muito grande e às vezes as pessoas pensam que é só para o lado de petróleo. Não é. É no geral também. A própria Vale do Rio Doce também é uma empresa que investe muito em desenvolvimento de pesquisa, né? Agora, no mundo, nós temos países que podem oferecer realmente esse tipo de pesquisa, de experiência, né? Eu citaria na Alemanha, como exemplo, na Europa, o próprio Canadá também é um país que está desenvolvido nisso, a Austrália, né? Não tem a dúvida, a China também, ela tem contribuição, a própria Índia, né? São países que têm desenvolvido projetos realmente muito fortes nesse segmento e que podem, através de intercâmbios, né, contribuir para que o país também, o Brasil, possa ser favorecido nesse tipo de intercâmbio de pesquisa. A gente tem que pôr na cabeça, né, professor, que não é mais opcional. Acho que a gente deve já, por necessidade, por obrigação, pensar a respeito da economia verde, cobrar também dos nossos gestores, porque só assim a gente pode ter esperança de viver mais alguns anos, né? Que essa terra exista por mais alguns anos, porque no ritmo que a gente está, as notícias não são muito animadoras, né? Não, o que eu costumo dizer, aí vai entrar o teólogo aí, tá bom? O que acontece é o seguinte, o mundo sempre foi assim, sempre teve dificuldade e o homem sempre se superou diante das dificuldades. As pessoas falavam que hoje é difícil, vai ver na época lá do Nero, vai ver na época do Alexandre o Grande, tudo era assim, né? O homem acaba se superando, porque o que a gente tem que ter em mente é que a grande maioria e quase totalidade das pessoas são boas e querem apenas usufruir das graças e dos bens que foram nos deixados para nós. Então, a natureza é muito pródiga, a natureza é muito... Agora, se for maltratada, não tem jeito, é o que a gente está discutindo aqui, né? Precisa ter inteligência para poder explorar a natureza e fazer o papel exatamente de cuidar da natureza. Eu, inclusive, quando a gente vai em palestras, eu coloco
que a gente tem muita forma de falar em 3 letrinhas que, de alguma forma, mostram essa economia verde, que é o S e o ESG, né? Que vai falar exatamente de governança, meio ambiente. E eu incluiria uma outra letrinha aí, que é o que você já falou aí, que é a I, de inovação e tecnologia, né? Então, é necessário que você congregue todos esses conhecimentos, né? E não tenha dúvida, Wilker, que você tem que ter uma visão de que as pessoas elas têm direito a usufruir das benesses da terra, né? Então, nesse aspecto aí, a economia verde ajuda, sim, positivamente. É uma nova visão, não uma nova economia, mas é uma visão renovada do que deve ser feito na economia para que as pessoas possam se integrar, né, interagir e ter realmente uma qualidade de vida que merecem. Com certeza, é isso, né? A gente sobreviveu porque se adaptou e agora a gente precisa se adaptar, continuar se adaptando. Professor, obrigado, viu, pelo tempo aqui com a gente, por compartilhar tanto conhecimento com quem nos acompanha nessa noite. Até uma próxima oportunidade. É uma satisfação estar sempre com vocês aí, precisando, e eu sou adepto da economia verde, sim, né? Então vamos defender realmente a nossa vida, e isso é importante. O ser humano tem direito de usufruir dessas benesses da natureza. Grande abraço, Wilker, para todos vocês aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. É isso, gente. Esse foi o ponto 3 desta noite. Agradeço pela sua companhia. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.